Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula de hoje a gente vai começar a falar sobre um assunto que eu acredito que seja relativamente novo para muitos de vocês, tá? E nós vamos começar a estudar os modal verbs. A gente vai trabalhar com alguns deles, tá? Por isso que é a parte 1. Então, pessoal, eu vou começar explicando para vocês algumas regras gerais que se aplicam para todos os modal verbs, tá? Então, o que é um modal verb em si? O modal verb, ele tem uma função parecida a de um verbo auxiliar numa frase, tá? Ele sempre vai acompanhar um verbo principal, e esse verbo principal, ele vai estar sempre no infinitivo, ou seja, sem o to e sem nenhuma terminação. Tá? Eles não mudam a sua forma de acordo com o tempo, ou seja, a frase pode estar no presente, no passado, no futuro. O modal verb vai estar sempre conjugado da mesma forma. E eles podem expressar diferentes ideias, como possibilidade, obrigação, proibição, permissão, habilidade, conselho, dentre outras. Os dois primeiros modal verbs com os quais nós vamos trabalhar são must e have to. Ambos significam deve e eles expressam a ideia de obrigação e necessidade. O must ele vai ser utilizado quando eu estiver falando de obrigações pessoais, das minhas obrigações. Como, por exemplo, I must make my bed every morning. Eu devo arrumar a minha cama toda manhã. Students must do the homework. Os alunos devem fazer a lição de casa. Então, essas são as nossas obrigações, os nossos deveres. Enquanto o have to, ele vai expressar uma obrigação que foi imposta por alguém, por um regulamento, por um combinado, por regras, tá? Então, aqui no exemplo, you have to be 18 years old to drive in Brazil. Então, você deve ter 18 anos para dirigir no Brasil. Nesses três exemplos, nós podemos ver que os modal verbs, eles acompanham verbos principais, como make, no primeiro exemplo, o do no segundo e o be no terceiro. Esses verbos principais, eles estão no infinitivo. Os próximos modal verbs são o may e o might. Os dois significam pode. Então, eles expressam possibilidade, tá? Eles são sinônimos, mas há uma pequena diferença entre eles. O might, ele é mais informal, tá? Então, ele é usado em situações mais informais e mais na fala, tá? Então, a gente tem aqui dois exemplos. It may rain later. Então, pode chover mais tarde, é uma possibilidade. John might be absent today because he's sick. Então, o John, ele pode faltar hoje porque ele está doente. É uma possibilidade também. Eu poderia trocar o may e o might nesses dois exemplos, tá? Porque são frases soltas que estão fora de um contexto, tá? Mas num contexto de uma conversa, numa situação mais formal, eu usaria o may e o might em uma situação mais informal. O nosso último modal verb é o can't. Como vocês podem ver, ele está na forma negativa, é a junção do can mais o not. Can't significa não pode, ele expressa uma proibição. E no nosso exemplo, nós temos Students can't use the cell phone in class. Os alunos não podem usar o celular na aula. Então, os modal verbs dessa videoaula foram must e have to, usados para expressar obrigações, may e might, usados para expressar uma possibilidade, e o can't, usado para expressar uma proibição. Qualquer dúvida, pessoal, a gente conversa em sala de aula, certo? Obrigada a todos e até mais. Tchau, tchau.